Olá, está entrando no ar o programa Andresa Amorim e você. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre maternidade real. Essa é a continuidade do programa que eu gravei com a minha linda, com a Rebeca Sirico. Um beijo, Rebeca. Muito obrigada por ter participado daquele programa que foi tão especial. E hoje eu vou dar continuidade a esse assunto que ultimamente é o assunto mais importante da minha vida, né? Vamos falar sobre maternidade. Então não saia daí que está só começando o programa de hoje. Andresa Amorim e você. Oi, gente, estou de volta para falar sobre esse assunto delicioso que é maternidade. Assunto delicioso e assunto doloroso. Vamos falar sobre... Quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, algumas coisas que faltaram falar naquele dia, que o programa é tão corrido, né? O tempo de TV é reduzido, então não dá para falar tudo, até o que eu tinha programado para falar. Mas foi muito produtivo, eu fiquei muito feliz com aquele programa que eu gravei com a Rebeca, eu tive um retorno muito grande, as pessoas me pararam na rua para falar sobre isso, eu recebi muitas mensagens lá pelo Instagram, mensagens pelo WhatsApp de pacientes mesmo que tem meu número, recebi um feedback muito legal de mulheres que passaram por essa experiência, né? Acho que a maior experiência, tenho certeza que é a maior experiência de vida de uma mulher, que é a maternidade. E eu fiquei muito feliz, né? Porque quando eu me propus a falar um pouquinho sobre esse assunto, a falar sobre esse tema e trazendo esse lado que muita gente não fala, eu confesso para vocês que eu fiquei receosa, eu fiquei um pouco temerosa porque as pessoas romantizam tanto a maternidade, falam da maternidade só os aspectos tão lindos, que eu acho que é uma responsabilidade minha, eu que tenho seguidores no Instagram e tenho uma cidade que me segue pela televisão e as pessoas me param, as pessoas conhecem meu trabalho, gostam bastante do meu trabalho, se identificam. E eu uso tanto esses meios de comunicação para falar sobre assuntos tão importantes, né? Falar sobre vida, falar sobre nutrição, falar sobre aspectos lindos da maternidade. Eu falei sobre amamentação, coisas lindas, né? Os sonhos que nós temos, o sonho de ser mãe. Mas é uma responsabilidade muito grande também eu não falar do outro lado. Então é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso, eu falo que eu sou plena hoje, eu sou realizada, tudo que faltava na minha vida chegou, que é o meu filho, então é a coisa mais preciosa que eu tenho. Hoje eu vivo por ele, todos os meus planos, os meus projetos de vida, eu só consigo fazer projetos que ele se encaixa. Se são projetos que não vão ser tão bons para ele, eu descarto, não é um projeto mais para minha vida. Então minha vida se resume hoje a ele, né? E as outras coisas vão se ajeitando, mas hoje a prioridade da minha vida realmente é o meu filho. Isso traz uma alegria, uma satisfação tão grande, então é lindo sim ser mãe, porque eu desejei, porque eu sonhei, era o maior sonho da minha vida. Mas eu acho bacana falar sobre os outros aspectos também e contar um pouquinho da minha experiência, do meu relato para vocês. Bom, e antes, né, de continuar esse vídeo, eu gostaria muito de falar com você que se você tem uma experiência semelhante ou até algo diferente, quiser compartilhar, quiser comentar, você pode comentar lá no meu Instagram, que é Nutri Andresa Amorim, e também lá pelo canal no YouTube, que é Andresa Amorim e você. Bom, primeira coisa, o parto, né? A gente idealiza tantas coisas, assim, eu imaginei tanto, eu quis tanto um parto normal, eu lia muito, eu estudava muito, eu sabia dos benefícios do parto normal, eu incentivei tantas pacientes ao longo da minha vida inteira profissional a terem filho por parto normal, porque a passagem do bebê pelo canal vaginal, a criança se coloniza com as bactérias da mãe e não com o ambiente hospitalar, e aí a imunidade melhora, então a criança já tem aquele contato com as bactérias da mãe, isso vai trazer saúde para a vida inteira, né? Os famosos probióticos. Então eu fiquei a gestação inteira tomando probióticos, suplementando um monte de coisas, porque eu queria um parto normal, eu queria que meu filho passasse pelo canal vaginal, se contaminasse com as minhas bactérias boas e tudo mais, de acordo com o que eu estudei a vida inteira e orientei as outras mães. Lá por perto da 30ª semana, meu obstetra, Dr. Roberto Pessoa, que eu amo de paixão, ele é um grande anjo na minha vida e também na vida do meu filho. Ele chegou para mim querendo me preparar para essa notícia que provavelmente o meu parto não iria ser normal.
Então já foi o primeiro impasse foi ali, né? Ele me falou, Andresa, seu filho é um bebê pélvico, ele está sentado, ele está numa posição e pelo tamanho dele, pelo tempo gestacional, dificilmente ele vai virar. Então, o que isso significa? Que se não virar, nós vamos fazer uma cesariana. E aí eu enchi os olhos de lágrimas, assim, porque era muito importante para mim. Eu queria muito parto normal. Era o quê? Idealização, como todas as mães têm idealizações. E ele me respeitou tanto, meu obstetra, tanto, que ao longo das outras semanas, né, no acompanhamento pré-natal, ele foi me tranquilizando e falando assim, bom, é muito importante sim, e eu sabia disso, que o bebê, pelo menos, ele entre em trabalho de parto. Isso é importante para o desenvolvimento cognitivo, para a saúde, para vários motivos. Mesmo que ele nasça numa cesárea, mas que ele, pelo menos, entre em trabalho de parto e não tenha uma cirurgia agendada. Então, eu vou respeitar isso, então nós não vamos agendar a cirurgia, vamos deixar ele vir no dia que ele quiser. E eu, tá bom. Eu estava cheia de trabalho, eu estava me sentindo muito bem, estava saudável, eu estava com uma agenda lotada no consultório. E aí eu tinha pelo menos mais 15 dias de agenda, e aí eu decidi cancelar minha última agenda, que já era perto da data prevista do parto, e concentrei todos os atendimentos nessa última semana, e aí eu tiraria uma semana já perto do parto para dar uma descansada. Pois bem, chegou o dia, né, numa quinta-feira, eu estava lá no consultório atendendo, e nesse dia eu estava me sentindo um pouco mais cansada, um pouco mais letárgica. E aí alguns pacientes falaram, uma paciente me falou, lembro que ela falou, acho que esse bebê tá chegando hoje, ou tá chegando agora, acho que você não vai aguentar até o dia que tá previsto não. Enfim, eu pretendo fazer um outro dia, um outro vídeo, em outro momento só falando sobre o parto, mas só para você ter ideia do que é essa idealização, né? No outro dia eu simplesmente acordei e aí a mágica aconteceu, né? Meu filho estava nascendo. Então, a data prevista, ele antecipou uma semana, e aí tem várias coisas, né, femininas, assim, que eu quero que os homens que não queiram participar, que tapem os ouvidos, que saiam da sala, que não escutem, mas isso é papo de menina. O assunto hoje é de mães. Gente, eu tinha adiado depilação, coisas de mulher, sabe? Eu tinha comprado um rímel à prova d'água, porque meu obstetra tinha autorizado entrar com 2 câmeras, tripé, iluminação, e eu queria filmar o parto. Já sabia que ia ser cesárea, já tinha me conformado. E realmente, no dia foi uma emergência. Eu tive um prolapso de cordão umbilical, em outro momento eu vou falar sobre isso. E foi uma emergência, eu fui às pressas para a maternidade, meu obstetra me encontrou na porta do Hospital das Clínicas. O meu parto foi feito em 3 minutos e graças a Deus deu tudo certo. Meu filho nasceu sem sequela, super saudável, mas não foi nada daquilo que eu tinha imaginado, né? Eu esqueci de levar a camisola, eu não me preparei para a emergência, porque foi uma emergência, né? Imagina, eu fui comprar rímel à prova d'água, nada disso funcionou, depilação não estava em dia, então foi aquela coisa. A saída da maternidade é um momento muito difícil. Quando teve um momento que a gente fica naquela expectativa de receber alta, e quando recebe a tal alta, eu tenho uma foto na porta da maternidade, que eu tô feliz porque deu tudo certo, que a gente ia embora para casa, só que ao mesmo tempo, a minha cara nessa foto é uma cara de pavor. Eu estava desesperada. Na hora que a pediatra entrou no quarto para fazer a alta dele, eu já estava de alta para fazer a alta do meu filhote, ela abriu o cartão de vacinação com várias instruções e começou a falar um monte de coisas, parecia que eu estava ouvindo japonês, grego, sei lá, uma língua muito difícil. Eu não estava entendendo nada do que ela estava falando e aquilo foi me dando um desespero, uma angústia, que eu achava assim, como que eu já vou sair do hospital e eu não estou entendendo nada do que eu tenho que fazer? Era como se ela estivesse passando um manual de instruções e eu não estava entendendo. E aí eu fui ficando tão angustiada, que meu olho foi aumentando, que se eu piscasse naquele momento eu chorava. Quando ela terminou a fala, ela perguntou, você tem alguma dúvida, Andresa? Eu não sabia nem por onde começar a perguntar. Eu não sabia perguntar nada, eu falei, não. E aí ela, então tá bom, saúde, felicidade, e fomos para casa. Quando chega em casa, a saída da maternidade é muito difícil, medo, mãe de primeira viagem. Chegar em casa com ele é muito complicado. Primeiro mês é um período muito difícil, é extremamente difícil. Minha mãe ficou comigo nesse mês, me ajudou em muitas coisas, tudo. Cozinhar, cuidar dele, me ajudou em tudo. Mas depois que minha mãe foi embora, depois que eu me deparei sozinha com aquela realidade, né? Assim, olha,
é muito difícil. O meu bebê não teve cólicas, mas meu bebê teve refluxo oculto. No refluxo ele ficava regurgitando como se estivesse sufocado, porque tinha aquela volta do leite, ele não vomitava, mas ele tinha todos os outros sintomas e gritava de dor, gritava durante a noite, todas as noites. Eu fiquei um período de 3 dias sem dormir, ele também não dormia, ele dormia muito, muito pouco, cochilava muito pouquinho durante o dia, eu não conseguia dormir quando ele dormia, eu não conseguia descansar durante 3 dias. Eu era aquela pessoa que eu dormia 8 horas para ficar bem, e eu falava que se eu dormisse menos de 8 horas eu nunca ficaria bem. E de repente eu fiquei 3 noites e 3 dias sem dormir, e eu achava que eu morreria se eu ficasse sem dormir. Um outro episódio que foi desesperador foi depois que minha mãe foi embora, e eu tinha que cuidar dele, conseguir cuidar das coisas da casa e me cuidar também, né? E aí ele chorava muito por conta do refluxo. Eu não sabia ainda, eu tinha uma intuição de que era refluxo, mas eu não tinha um diagnóstico ainda de que ele sofria de refluxo. E ele chorava muito, e era muito difícil. E nesse dia, teve um dia que eu chorei muito, porque ele chorava, eu chorava em cima dele, porque eu não conseguia tomar banho. E assim, para você ver como que, imagina você falar, eu vir aqui na televisão para falar de coisas tão pessoais, para vocês tão íntimas, mas é porque eu me sinto realmente nessa responsabilidade de falar esse outro lado, porque nem tudo são flores como a mídia coloca, como muitas pessoas falam, blogueiras falam na internet, enfim. Olha, como é difícil falar isso, mas eu fiquei 3 dias sem tomar banho. 3 dias, 3 dias. No 3º dia, eu estava desesperada, porque eu ficava, como que eu vou fazer? Eu chorava e ficava assim, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir tomar banho, meu Deus do céu. E eu tenho 2 gatas, né? Quem me acompanha sabe que são 2 paixões também, que eu amo, a cafeína e a glutamina, e eu também, além de ser mãe do Theo, eu já era mãe da cafeína e da glutamina, então além de administrar tudo isso, eu tinha que dar atenção para as minhas gatas. Olha, que período difícil. Depois, nesse dia, eu falei, eu preciso tomar banho, eu preciso dar banho nele. Dar banho nele eu dava todo dia, tá? Ele ficava sempre lindinho, cheirosinho, muito limpinho, uma gracinha, e a mamãe toda chechelenta com o cabelo embaraçado. Mas aí eu brinco, eu falo que assim, ou eu tomava banho para lavar o pé ou lavar o cabelo, porque as 2 coisas no mesmo banho não dava certo, não dava tempo. E quando ele dormia um pouquinho, eu entrava no banho e ele chorava. Gente, parece que assim, coloca o bebê para dormir, quando você começa a fazer alguma coisa que tá dando certo, ele chora. E aí tinha que interromper e dar atenção pro bebê. E aí eu falei, não, o que eu vou fazer? Eu vou criar a coragem, eu vou conseguir fazer tudo junto. Aí foi nesse dia que eu aprendi a tomar banho junto com ele. Tirei a roupinha dele, tirei minha roupa, entrei no chuveiro e consegui dar banho nele no chuveiro e tomar banho ao mesmo tempo. Que maravilha! Descobri que eu não precisava mais ficar sem tomar banho. Mas é engraçado que assim, as próprias experiências vão nos ensinando. Nós vamos aprendendo a lidar com as situações que vão aparecendo. Depois do diagnóstico do refluxo, né, eu já deixava a cabecinha dele, a cabeceira bem elevada, mas não dava conta. Ele precisou fazer uso de medicamento mesmo para controlar esse refluxo, para aliviar os sintomas, mas ele tinha que ficar sempre em pezinho. Então ele dormia comigo, encontrei essa posição de dormir em pé, em mim, e depois ficava ainda muito tempo para rotar, e ele é um bebê que mama muito. Então é outro assunto interessante a falar, que a amamentação é maravilhosa, é o que eu mais amo fazer com meu filhote, é amamentar, eu amo. É a coisa mais divina que existe, é maravilhoso amamentar, é uma doação, é um amor. Quando ele tá mamando, o olhar dele pra mim, gente, é uma coisa assim que eu amo, eu fico emocionada até hoje. Ele tá com 9 meses e é lindo da mesma forma como se fosse a primeira vez. Mas a amamentação é muito difícil. Theo foi um bebê que ele pegou de primeira, ele chegou na maternidade quando a médica trouxe ele pra mim, que ele veio, colocou a boquinha dele no meu peito, ele fez a sucção direitinho, boquinha de peixinho, pegou, mamou bonitinho, de primeira. Mas essa pegada, né, ela vai sendo aperfeiçoada com o tempo. E como meu peito estava sensível, eu sempre oriento as minhas mamães, né, gestantes, a colocarem o peito no sol, tomar um banho de sol para fortalecer, para enrijecer a pele. Eu não fiz isso. Eu orientei, eu não fiz, então o bico ficou bem sensível, eu tive fissura, rachou,
eu tirava casquinha de ferida da boca dele na hora da amamentação. Então, para vocês terem ideia, tanto que amamentar no início dói. O leite, ele vem numa quantidade tão grande que ainda não é de acordo com a demanda do bebê, né? É muito mais do que o bebê está acostumado, que ele ainda está aprendendo a mamar. Então, em Pedra, eu fui procurar ajuda no serviço de apoio à lactante aqui em Teresópolis, na cidade onde eu moro. E eu fui muito bem recebida pela equipe da doutora Conceição. Doutora Conceição é um anjo, quero mandar um beijo para ela e para toda a equipe. Elas me ensinaram a fazer a ordenha, porque eu não conseguia fazer a ordenha manual para aliviar. Me passaram todas as orientações, então isso também me deu mais segurança para voltar para casa. Isso depois do 5º dia de vida dele. E continuar com a amamentação, que foi um sucesso, graças a Deus, e é um sucesso até hoje. Ele é um tourinho, mama muito. Tem um ótimo ganho de peso e crescimento por conta da amamentação, que é muito eficiente. Mas dói, é cansativo. Nessa fase do refluxo, imagina que ele mamava, as mamadas eram muito longas. Eu ficava horas amamentando, madrugada, sentava na poltrona e ficava muito tempo ali. E depois dele mamar, ficava muito tempo ainda nessa posição em pezinho para descer o leite, para ele arrotar, ele demorava muito. E eu tinha que garantir que o leite descesse, porque se eu deitasse com ele, o leite voltava e ele tinha crise do refluxo. Então, era um sufoco. Então, com isso, eu não dormia. O cansaço físico é muito grande, o cansaço emocional é muito grande. É muito, muito grande. Eu não tive depressão pós-parto, graças a Deus. Pelo contrário, eu falo que ele me curou de todos os meus problemas. Ele que me curou de todos os meus conflitos. Mas eu tive aquele baby blue, que é um período de 5, 10, tem mulheres que ficam até 15 dias, que tem uma melancolia pós-parto, que chora muito, eu tive isso. Porque é um turbilhão de emoções e situações novas que nós temos que lidar. E demora também até a gente encontrar a nossa identidade como mulher, como pessoa, como profissional. Com menos de 2 meses, depois que ele nasceu, eu já estava de volta para o consultório, já estava inserida de novo no consultório. E aí foi um outro período muito difícil, e eu convivo com muitas mulheres que têm essa queixa, porque é tão difícil, porque a gente quer ser uma super mãe, mas a gente quer ser uma super profissional. E vocês me conhecem, sabem quanto que eu sou dedicada no meu trabalho, quanto eu trabalhava de 8 da manhã a 8, 9 horas da noite, eu estava enfiada no consultório trabalhando, prestava consultoria, atendimento e tantas outras coisas que eu sempre fiz. E quando ele nasceu, quando eu olhei para ele pela primeira vez, a única certeza que eu tive foi, eu quero ser mamãe presente, ainda que eu tenha que trabalhar, eu quero ser presente. E eu concentrei os meus atendimentos só para o período da tarde, de manhã eu falo que eu sou só mãe, então eu fico só com ele, é qualidade de tempo mesmo. No período da tarde eu levava ele para o consultório. Por quê? Eu decidi amamentar sobre livre demanda, então o que é essa tal livre demanda? É no tempo do meu filho, é no tempo que ele pede, eu dou o peito, ele pede, eu dou o peito, ou quando eu também quero dar, então essa é a livre demanda. E aí é cansativo mais ainda, porque ele mamava toda hora, mas toda hora. De madrugada, às vezes ele mamava de 10 em 10 minutos. Vocês têm ideia do que é isso? E no consultório, eu tentava programar as mamadas dele para entre um atendimento e outro. Ia babar junto, carrinho de bebê, brinquedinhos e tudo, né? O equipamento todo, o arsenal todo. Só não ia cafeína e glutamina. O restante ia tudo pro consultório. E lá, os meus pacientes foram tão compreensíveis, porque eu tinha que... nem sempre eu conseguia, né, fazer com que ele mamasse entre uma consulta e outra. Às vezes eu tinha que dar mamar durante o atendimento. Então eu pedia licença para o paciente, às vezes vários atendimentos. Ele estava no peito mamando e eu aqui no computador montando dieta, montando programas alimentares, né, para as pessoas. E atendendo. Então... quando ele completou o 6º mês, eu vi que não dava mais. Aí ele já estava naquela curiosidade, mexer no computador, querer interagir demais com as pessoas, aí não tinha como. Mas aí ele começou a comer, a introdução alimentar também foi muito bacana, tem sido, graças a Deus, um sucesso, come de tudo. Mas quando ele começou a comer, aí já foi mais tranquilo, porque aí eu consegui programar essas mamadas para deixar ele com comidinha, chazinho, frutinha, então ele começou a ficar em casa e isso foi muito bom. Tanto para ele como para mim. Mas essa volta para o mercado de trabalho é muito difícil, é bem complicado. E eu convivo com várias mulheres que relatam o seguinte, que se a mulher para de trabalhar, ela se sente mal porque largou o trabalho. Se volta para o trabalho, precisa colocar numa creche ou sob cuidado de outras pessoas, se sente culpada por deixar o filho. Então, mãe sofre de qualquer jeito.
ela se sente culpada por tudo. Se o filho tem uma dor, na época do refluxo, se ele tinha uma dor, uma crise, eu ficava, meu Deus, o que eu comi? Tentando, me sentia culpada por alguma coisa, como se eu fosse responsável pela crise que ele teve. Então, o coração de mãe é um coração que precisa ser estudado. Mas a única certeza que eu tenho é que é o maior amor que existe na nossa esfera humana. E o que eu digo é que algo que eu cresci ouvindo minha mãe falando, os meus avós falavam, eles falavam para mim assim, Andresa, o único amor que se compara ao amor de mãe é o amor de Deus. E eu entendia isso, tá ok, sempre concordei, mas quando eu senti, quando eu experimentei esse amor, aí eu entendi o que é de fato essa comparação, que o amor de mãe é um amor que só pode ser comparado com o amor de Deus. Mas, independente do que você acredita ou não, independente da sua religião ou não, quando a gente se torna mãe, eu digo que a gente passa a ter mais fé, porque é preciso, porque é necessário. Seja lá no que você acredita, a gente vai ter mais fé sim, e a gente vai pedir ajuda do universo, de Deus, para ter sabedoria e saúde para cuidar daquele presente que é o nosso bebê. Para finalizar esse assunto, quero dizer para vocês assim, não se sintam tímidas, não tenham vergonha de falar e peça ajuda. Quem é que está perto de você? É sua mãe? É sua sogra? É sua cunhada? É o seu marido? É a sua vizinha? É uma outra mãe? Quem é que está perto de você? Peça ajuda. Peça para fazer uma comida para você. O que está ao alcance de quem está perto de você, peça ajuda. Eu fiz isso. Eu pedi ajuda para quem eu podia pedir. E se você mora longe, né? Eu sou de São Paulo, moro em Teresópolis, então isso dificultou todo esse processo também por não ter família perto. Enfim, mas o que existem são grupos. Tenta encontrar, tem aplicativos na internet, tem grupos de WhatsApp, de Facebook, de mães com bebês que nasceram na mesma época do seu. Então estão vivendo praticamente as mesmas situações, as mesmas questões. E é muito bom, é confortante conversar com outras mães que você, além de pegar dicas, você tem a oportunidade de falar. E quando nós falamos também, a gente tem um alívio dessas dores da maternidade. E tudo isso vale muito a pena, é recompensador. Bom, espero que eu tenha feito um carinho para você que é mãe. Talvez você que não é mãe ainda não vai entender exatamente todas essas minhas falas, essas questões, mas é importante até para quem não é mãe ter uma ideia do que é a maternidade, sob outro ponto de vista e um ponto de vista real. Eu vou ficando por aqui, eu deixo um beijo muito, muito carinhoso para você que é mãe e que está entendendo que eu acho que precisava ouvir essas palavras. Um beijo para você e na semana que vem eu volto com mais um conteúdo inédito e com muito carinho para você.